Fala, meu amigo Roger, você tá bom? Opa, Bruno, tô ótimo. E você, como é que você tá? Eu tô bem, estressado. Bem estressado. Mas assim, antes de mais nada, eu quero pedir muito desculpa aos nossos inscritos do canal. Porque devido a coisas de adulto, né? Essa semana não teve vídeo. Foi uma correria. Não foi culpa do Roger, o Roger tava... Até começou uma ideia, aí eu falei pra ele, não, vamos mudar de ideia, vamos fazer outra parada. Você já tinha até gravado e eu nem tinha começado ainda. E aí eu falei, cara, vamos fazer o de hoje, o vídeo de hoje que a gente gravou de verdade. Né? E talvez esses meses ainda possa ter algumas oscilações nas publicações, mas me esforçarei para que a semana não tenha vídeo, não fique sem vídeos, né? Mas é isso, esse é o recadinho que eu queria passar antes de tudo. E o vídeo de hoje foi ideia minha, né? Foi ideia sua, Bruno, e uma boa ideia, gostei dessa ideia. A gente acho que já tinha conversado um pouco sobre isso. De fazer algo do gênero, né? De fazer algo desse estilo aqui. E basicamente foi o quê? Isso vai ser um desafio entre nós, mas não é pra, né, como eu sempre digo, não é pra saber quem é o melhor, não, é só pra instigar o outro a sair da zona de conforto. Isso, é algo divertido, né? Pra ser uma brincadeira. Sim, uma coisa pra aprender. E foi o seguinte, eu escolhi um personagem que eu desenhei e falei assim, Roger, faça como você imagina que seria na tua mão. Passei todo o contexto do personagem pra você, né, poder imaginar. E você fez. O que você fez? E eu, no caso, eu peguei. Tanto eu entreguei um personagem pra você também, quanto eu agora peguei a sua. Toda essa arte que você fez, eu fiz um concept de como eu imaginei que ia ficar. Certo. Se fosse alguém falando, ó, tem que ser desse jeito, desse jeito, como é que eu iria fazer? Olha, foi legal, foi divertido, hein? Foi divertido. E vamos lá, mas antes vamos assistir o seu primeiro, já que agora que eu lembrei que fui eu que inventei a história, então o meu fica pra depois. Tá ótimo, eu já vou dar play aqui, hein? Mas antes de dar play, dá uma pausinha. Pausei, pausado. Calma, segura aí. Eu diria que eu fui um pouco injusto com você. Porque. Por quê? Por que isso? Porque esse personagem que eu te coloquei pra você desenhar, ele é um bichão. Ele é bem diferente. Ele é um bichão. E você já tinha me falado pra mim que você falou que não tem uma certa. Você não curte desenhar tantos bichos assim, né? Ah, mas esse é um bicho é menos bicho do que bicho. Né? O pessoal vai ver então. Aí eu pensei assim, vamos ver como é que ele vai se sair nessa história. Mas eu gostei, foi um desafio, foi diferente, eu gostei de fazer. Mete o play aí. Vamos lá. Ó, se você quiser falar um pouco por que esse bicho nasceu, Bruno, eu aceitaria, eu gostaria de saber qual foi a motivação pra você criar esse bicho, né? Você pode deixar aqui, mostrar aqui nesse comecinho qual que é a sua arte, né? Ah, sim, eu vou colocar aqui para o pessoal ter um comparativo do que você recebeu e onde você chegou. Isso. No caso, como ele era um bicho, tipo um inseto, né? Um besourão, né? Ele é um besourão. E eu quis ainda manter... Só que ele tem uns traços bem humanos, né? Ele tem a forma humana, né? Mas ele tem... muitos aspectos aí de insetos. Aspectos de insetos. Sim. Tanto que você colocou até uma ideia que eu queria fazer mais pra frente com ele, né? Porque... Qual você tá dizendo? Você colocou braços a mais, né? Ele não tinha braços a mais. Sim. Foi a primeira coisa que eu falei. Não, se é um bichão desses, eu vou fazer 4. Pelo menos 4 bracinhos aqui. Porque eu tava... Esse personagem eu fiz ele pra jogar uma aventura de Império de Jade.
E ele é um caçador de monstros da tormenta, né? Ele é um Onimusha. Nossa. Então ele acaba tendo traços de monstros da tormenta porque ele precisa ter imunidades ao monstro da tormenta, né? Entendi. Só que tem lá uma espécie que já é tipo meio inseto, né? Que eles criaram. Eu esqueci o nome agora. Que é meio que um... ele foi... Insectoide, né? ele foi meio que infectado pela tormenta, porque os monstros da tormenta eles são meio insetoides, né? Aí eu falei, tá. pô, agora acabou, agora esse aqui é meu personagem. E aí ele, apesar de ele ter uma espada na cintura, um dos braços dele, né, é a arma dele, que são umas garras, né? Então ele não tem uma das mãos. Sim. E a outra mão dele é funcional. Eu mantive ainda essa mão dele que é maior ali, que é essas duas garronas ali. Enquanto as outras 3 ali, ele ainda pode dar soco na cara dos outros. Ou usar ali essa espada, que eu achei legal também, que na sua arte é uma espada toda meio deteriorada, né? Uma espada meio... Ou foi feita com metal muito zoado, né? Ou ela já levou muita porrada, né? Já refletiu muito ataque. Ela vai corroída mesmo, porque... então. Matar os bichos de tormenta em tormenta é meio complicado. É complexo. E aí o que eu queria pra ele? Conforme ele vai evoluindo, você pode pegar talentos pra você deixar cada vez mais estranho ele. Então eu queria colocar braços a mais, eu queria que ele tivesse asas também pra voar, né? Ah, pode crer. Então ele ia ficar cada vez mais estranho. É coerente, faz sentido. E aí você já... Cada vez mais um cara de insetão mesmo. E aí você já foi captando a mensagem que eu queria. Foi. Eu achei maneiraço. Foi o que eu pensei. Vou trazer cada vez mais aspectos que eu consigo aqui pra dar essa cara de um besouro, né? Eu deixei ele um pouco mais esguio. Sim. Como ele é um espadachim, eu tinha imaginado, eu acho que eu vou fazer ele como se fosse um shape um pouco mais esguio, né? Mais reto, mais alto. Com pernas mais finas, para trazer, às vezes, um pouco mais de destreza, né? Aquela coisa que não é um cara que ele não é especialista em força, mas se precisar, ele vai arrancar sua cabeça rapidinho. Esse foi um caminho que você foi que eu não tinha feito, né? Porque o meu bicho, ele tem 20 de força, né? Vixe, aí... Então ele era bruto mesmo. Ele era um bárbaro, né? Era um porradeiro. Mas... a katana dele era feita de pedra, né? Mas o design assim que você fez, que você colocou na cabeça dele, né? Eu peguei muita referência, porque eu queria tentar simular na minha arte original a arte japonesa das pinturas antigas, né? Sim. Aí por isso que você vê aqueles foguinhos que eu coloquei lá no personagem. Sim. Então. Eu tentei deixar ele com o rosto com um shape um pouco como se fosse um elmo, né? Sim. E como eu tava sentindo que ele tava com essa cara de samurai, eu queria ainda deixar ele com alguns shapes mais retos. Você vê que ele é cheio de meio pontiagudo, né? Pra trazer também essa ideia de que ele é um bicho meio perigoso, você não pode encostar nele. Quem que você vai? Não tem como dar um abraço nessa coisa. Né? É melhor não. Melhor não. Na verdade, se ele quiser te dar um abraço, é problemático, né? Inclusive isso é uma das habilidades que ele tem. Ele tem uma secreção ácida. Ai, ô delícia. Então todo inimigo que atacar ele tem que fazer um teste pra ver se não respinga essa secreção ácida e toma dano. Nossa. Ele era perigosíssimo. Eu comecei a fazer um bicho perigosíssimo. Sim. E olha que eu acho que assim, sem querer, comecei a combar e eu não sou combeiro, cara.
Tava ali, né? Tava de bobeira, por que não, né? E o que você achou mais difícil, assim, pra você nessa? Difícil, Bruno. Olha, Hum, eu acho que o rosto, essa parte do rosto, eu ainda não sei se eu curti tanto assim, né? Os olhos, tal, eu fiquei muito na dúvida. Mas eu saí satisfeito, Não, sabe? acho que você fez super bem aí, no que você quis fazer, acho que ficou bem legal. Uhum. Eu acho que eu saí satisfeito, mas foi a parte que eu mais fiquei assim em dúvida, assim. Ah, será que eu faço desse jeito mesmo? Será que assim tá bom? Que foi essa parte aí do como é que ia ficar o aspecto dos olhos e tal, como que ia ser a expressividade e tudo mais. Mas no final, eu saí satisfeito. Saí satisfeito, gostei. Né? Não fiquei boladinho achando que ficou errado, não. Curti. Eu mantive também a mesma paleta de cores que você usou. Mas você viu, eu cheguei a te mandar depois a imagem do besouro, que é a inspiração, Ah, né? eu vi. Ele é bem Ele é. diferente. Não, então, ele tem duas colorações. Ele tem a coloração Uhum. que ele é todo escuro, né? Todo preto. Uhum. E tem a variação que ele é preto e vermelho. Sim, então eu também fui dar uma pesquisada, né, pelo animal mesmo, Sim. que você tinha usado de referência. Eu vi que ele tinha também uma vibe. Ele tinha esse vermelho nele mesmo, né? E eu acho que deixa esse vermelho dá uma cara, né, de bicho mal, né? Ah, dá essa. Posso dizer assim, essa ameaçada, né? Uhum. Não, exatamente. Pô, E eu gostei que você fez aí com a capa, hein? ficou, né, um negócio meio destruído, Não, tanto meio essa textura que você esvoaçado. fez, essa textura ficou bacaníssima. Ah, eu usei muito pincel de textura, isso que eu ia comentar. Pra fazer essa pintura, primeiro eu fiz a base ali, né? E eu adoro usar textura, né? Vocês veem que eu não faço line art, eu sou anti-line art. Mas aí eu só deixa eu só dar uma limpadinha ali, tranquilo. Se depois eu acho que tem alguma parte que eu queira mexer, eu mexo depois, na pintura. Mas ali na capa e no resto, vocês veem que eu usei o mesmo tipo de pincel, que é uns pincéis bem texturizados, com bastante ruído. E aí fica esse aspecto, como se eu tivesse perdido um tempão pintando, mas na verdade você deu duas passadinhas ali, ó. E pronto. E fica essa coisa meio... Ainda mais para esses materiais que tem uma cara meio de desgastado, né? A capa toda. Funciona muito legal. Capa toda rasgada. Sim, sim. Funciona legal. Aí, nessa hora, eu já tava planejando como é que eu ia fazer os efeitos ali, ó. Os efeitos especiais. Essa parte, ele é tipo assim, ele é um poder de fogo, Bruno. Essa parte eu juro que eu não entendi muito bem. Não, é que como. Mas eu achei estiloso. Então você deu uma habilidade nova pra ele aí. É que aquele foguinho, né? Ele representa. Era mais um negócio gráfico, não era um... Não só isso, mas ele representa a tormenta. Ela é tipo uma tempestade, né? Ela é tipo um negócio. Como posso explicar assim? Ela é meio que uma fumaça, sabe? É tipo uma nuvem vermelha, né? Uhum. Que aí. Acho que você não deve ter jogado ainda, né? O sistema. Não, ainda não. E meio que. Olha, caraca, você tá fazendo uns efeitos doidos aí. Foi. Eu vou fazendo, vou tirando, vou fazendo, vou tirando. E assim, é meio que. Quando a nuvem da tormenta chega, tem muita coisa que acontece. Então, tipo, pode ter. Você tem que fazer teste para não ficar intoxicado. Aí chove sangue, é ácido também, então é uma doideira. Nossa. A tormenta você não vai querer estar perto dela quando ela acontecer. E sem contar que ela é um enxame de bicho lá dentro também, né? Sim. E aí eu fiz meio que um pouco representando esse miasma que é da tormenta, né? Que eu coloquei tipo
uns foguinhos ali e tal, pra exemplificar, porque pra estilizar a arte no conceito que eu queria chegar, né? Sim, sim. Ah, eu aproveitei pra trazer isso como um aspecto do personagem também, Ah, achei maneiro, né? pô. Ficou um negócio muito mais ameaçador do que tava na minha arte original, né? Ficou uma coisa meio... Ou ele tem algum poder de fogo, assim, ou ele esquenta o próprio material que ele encosta, sei lá, alguma coisa assim, bem louco, né? Sim. Aí eu deixei ainda com esse estilinho bem de concept art ali, com a versão dele maiorzinha atrás, o nomezinho do personagem. Vou te falar que quando você fez isso, eu falei, eu acho E que finalizou. eu queria fazer no meu também, na proposta que você mandou. Depois eu te mostro como é que faz. Mano. Não, é que cara, eu fiquei muito sem tempo pra fazer, velho. Mas assim, o que você achou desse desafio pra você aí? Olha, só por fazer, eu já achei divertido pra caramba. Eu recomendo aí pra todo mundo. Se você tiver um amigo aí, gente, e ele tem um desenho aí, se puder falar assim, faz o meu, eu faço o seu, vamos ver como é que vai ficar. Pô, faça, é muito legal. É muito divertido fazer. E de preferência, alguém que tem um estilo diferente do seu, né? É melhor. Se você e seu amigo parece que é uma fotocópia um do outro, talvez não vai ter muita diferença. Não, né? vai ficar bacana porque assim, vai ser a sua visão Sim, de como você acha que o personagem poderia ser, né? né? Pode ser que seja uma coisa diferente, mas assim, se for traços diferentes, aí que o negócio vai ficar Aí que muito fica, interessante. né? Se é um estilo mesmo, né? Se você faz uma coisa, um semi-realista, no nosso caso é tipo isso, eu faço sei lá, um semi-realista, alguma coisa assim, né? E o Bruno faz tipo o quê? Um cartoon, Bruno, você diria? Então, eu tento fazer uma coisa mais mangá, anime, mas eu não sei, meu traço fica meio doido. Meu traço É um é uma mangá anime mistura. mais fofo, né? É uma mistura. Não chega a ser o traço Não fica que ser aquela coisa anime. reta de mangá, né? Não chega e também não é cartoon. Então, sei lá, o meu traço é meio doido. Quer Então, dizer, não é difícil de entender o que eu faço, né? Mas é não. é um negócio que eu mesmo não sei explicar. Sim. Agora é a versão do Bruno que ele me humilhou, né? Fez o meu Te desenho humilhei. ficou Mas horripilante, meu desenho comparado, ficou muito bom. como Bora, mostra aí. você fez comigo também, me fala um pouco mais sobre o personagem aqui enquanto eu vou dar o playzinho aqui. O pior é que o meu não tem um story ground assim tão robusto quanto o seu, né, no caso. É por isso que eu achei que foi roubado pro meu lado. É porque eu sou mestre, né, de sessão. Se eu fosse player, eu pegava um personagem meu, né, de um RPG que eu joguei, aí facilitava a minha vida. Né, eu ia ter um background, um story. Mas no meu caso, eu tava tentando... Eu tava fazendo uma série de artes, ele fiz umas 3 artes, assim, com personagens, e eu queria fazer uns testes de design mesmo. E aí, o que eu tinha pensado era fazer um universo, né, e essa vibe ainda medieval, com alguns aspectos um pouco mais próximos não é atuais, né, mas não tão medievais assim, né, em termos da roupa e tal. Uma mistura meio Final Fantasy, né? Que É isso, peguei bastante de Final Fantasy. tem uma Real, coisa real. moderna, mas também tem aquele medieval. Isso. E que também veio muito de Final Fantasy foi a minha vontade de fazer espadas gigantes. E aí eu queria fazer algum personagem, alguns, né? Fiz alguns que tivessem um design maneiro com espadas gigantes, né? E aí eu escolhi entre esses que eu tinha feito, eu escolhi o que eu olhei, enquanto eu desenhava, eu falei, esse cara é um vilãozinho, tem a cara da maldade, a cara de que vai te trair na primeira oportunidade. Eu tinha feito ali como se fosse ali um personagem, ele tem até um símbolo ali de mão do rei, né? Então, teoricamente, é um cara importante ali no reinado, que ele vai ter uma importância ali
numa história, nesse universo. Mas você já vê pelo olhinho dele, aquele olhinho azul, com aquela sobrancelha meio clara, que esse cara aí não sei se dá pra confiar. É nobrezinho demais, né? Isso, nobrezinho demais. Só que esse cara ele é muito poderoso. E isso, no design, a gente já consegue perceber que ele tá segurando uma espada enorme com uma mão só, porque ele perdeu a outra mão em batalha. A outra mão parece que ele perdeu o braço inteiro. Foi. Não, já nessa já perde o braço, né? Perdeu uma mão, perde o braço. E aí eu fui lá e fiz o quê? Transformei ele num protagonista. Virou um protagonista. Isso pra mim foi a melhor parte, porque assim, saiu total do que era a vibe que eu tinha imaginado e ficou muito bom. Cara, assim, se ele não é um protagonista, pelo menos ele é aquele vilão que vai tretar com os principais e depois vai virar parceiro, sabe? Isso, aquele anti-herói, né? Ele tá sendo controlado em algum momento, alguém tá persuadindo ele, e aí ele vai lá, arregaça os protagonistas, né? Porque ele tem cara de fodão. Tem. Aí ele arregaça os protagonistas e volta depois falando, né, gente, eu acho que eu me confundi mesmo. Tipo Você ideia que você estava certo? Então, aí quando você foi... sei lá, cara, eu comecei a olhar ele depois e falei assim, cara, ele tá com uma cara, tipo, meio... Kaiba, né? Eu fazendo um negócio meio Kaiba do nada. Eu, caramba, cara. Ele tem uma carinha de que. Não sei. Eu vou dar uma porrada nesses caras. Não vou andar com eles, mas também não vou bater de frente com eles de novo, né? Eu vou ajudar quando eles não precisarem. Mas assim, a referência. Você me passou, né? Tem algumas informações que eu pedi pra ter umas ideias, né? Uhum. Que você falou que como ele só tem um braço e uma arma muito grande, sim, ele usa um peso no lado que ele não tem o braço pra poder compensar. Pra balancear. Isso até como design, eu acho que funcionou muito bem, porque vocês podem ver que ele tem detalhes na parte esquerda que ele não tem na parte direita, justamente para balancear no design, né? Isso é uma dica que vocês podem testar também, fazer. Vamos supor, o personagem tem algo muito característico em um dos lados. É engraçado, né? Ele às vezes tem uma mão de ferro, sei lá, um braço robótico. Tem alguma coisa muito específica que é muito marcante, chama muita atenção. Então, do outro lado, tenta balancear isso para que não fique nem uma coisa tipo muito carregada, né? Que não chame muita atenção também só pra isso, né? Tem que ser um meio termo. Então, dê alguma característica para que o shape dele não fique parecendo que ele só tem um lado do corpo, né? Em termos de características, né? Mas também não... Tipo, nem chama atenção demais, nem também exagera. Então você vê que ele tem muito caimento na parte que ele não tem o braço, mesmo não, né, ainda tem, vamos dizer assim, a parte da manga ali, né? No que você fez, na sua referência, é a manga ele mesmo. Tinha uma manga, né, que parecia estar dobrada e tudo. Uhum. Aí como eu decidi fazer ele como se ele tivesse com um uniforme militar de marinha, né? Sim. Eu falei assim, vou deixar o braço aqui solto, né? Tipo, sim, ele não dobra nem nada. Bem. Você acabou de fazer aqui, né? A line, nossa, ficou 10 demais. E aí, porque quando você fez assim, eu imaginei, cara, esse cara, ele provavelmente ele usa o peso da espada pra poder se movimentar mais rápido, né? Sim, não, totalmente essa vibe. Que ele é tipo assim, a ideia é que ele fosse um baita de um boss, né? Um cara muito poderoso, assim, que fosse um desafio. E eu acho que você pegou todo esse aspecto e trouxe pra vibe do protagonista. Foi. Eu mantive o ar de ter grande habilidade, né? Sim.
mas eu eu deixei parecer que ele é aquele cara que se ele não é o principal, ele vai ser depois alguma coisa, né? Ajudar a galera. E eu gostei que ficou com ficou com, você falou na questão da marinha, né, na parte da roupa, e realmente tá dando pra sentir um pouco essa referência, né? Aí eu dei uma pesquisada pra ver às vezes eu peguei até uniformes militares, assim, de outros animes de mesmo. outras áreas, né, também. De animes, assim, não só, tipo, da marinha, né? Ali, legal. Eu fiz Aí chegou na parte que me complicou aqui. Que essa mão, apesar de eu ter feito ela bacana, né? Eu acho que dava pra depois tentar dar uma melhoradinha nela. É que eu olhei minha própria mão, né? Fiquei, caramba, como é que eu vou desenhar essa mão segurando essa espada desse jeito, né? É complicado. É complicado. Não, é sempre aquele desafio à parte, né? Aí essa espada eu fiz um pouco diferente da que você criou, né? Foi um facilitador que você me deu na hora do meu desenho, que o meu só tem 3 dedos. Tem umas 3 garrinhas ali. É só 3 garrinhas. Aí tá diferente, mas eu gostei também. Não, eu busquei umas referências de espada e tal, mas aí eu fiz essa espada com a ponta diferente dela, né? Mas aí depois eu desisti, cara, porque não tava ficando legal o ângulo que ela tava, né? Sim. Aí eu tentei jogar no seguro aqui pra não ficar muito estranho. E ficou um pouquinho. Eu teria que ter testado mais esse ângulo aí. Talvez ir atrás de uma referência 3D, né? Pra ter uma ideia melhor. Mas eu acho que ficou funcional, ficou legal. Porque, cara, essa espada ele só vai balançar ela, né? Ele não vai tentar perfurar alguém com isso. Então eu pensei, ela podia não ter ponta, mas aí depois eu falei, mas ia ficar uma espada meio estranha se não tivesse ponta. Aí depois eu vou apagar isso daí e vou fazer uma... Você vai fazer uma versão clássica. Né? Eu vou fazer a versão, como é que fala? Cara, eu esqueci tem um cara que eu assisto que ele joga Dark Souls, ele fala que é o picolé. Picolé gigante aí. Aí eu desenhei ali outra camada pra eu não ter dificuldade depois, né? Sim, melhor. De ajustar. É uma coisa que também, se você vai fazer alguma coisa, gente, algum detalhe muito específico que é meio fora do personagem, façam em outra camada, facilita muito. Ou até mesmo se você não tem segurança, né? Também. Não sei se vai ficar legal, vou fazer um teste aqui. Tenta fazer outra camada. Uma dica boa também é junta tudo, copia, coloca, sei lá, numa pasta, faz uma cópia pra você ter de reserva. Dentro do arquivo mesmo. Salva, ou então salva com outro nome. Sempre pra... Pode ser também. Se você se arrepender, você tem como voltar atrás depois. São umas dicasinhas assim que pra arte digital aí tem essa facilidade. Tem. Aí dá pra evitar uns transtornos, né? Exatamente. Inclusive na hora que o cabelo, eu acho que o cabelo eu tive uma interpretação diferente da que você fez. O cabelo que você fez é mais penteado pra trás, né? Sim, porque dá mais esse aspecto do vilão, né? Aquela coisa meio Draco Malfoy, né? Isso! Perfeito. Aí eu fui lá e fiz um Wolverine. Pô, mas ficou um Wolverine legal. Não ficou com aquela vibe de referência por referência. Mesmo que seja algo que tipo assim, tá fresco pra gente, né? Tá. Você lançou aí o filme recentemente, a gente até fez um vídeo agora. Mas ficou legal, funcionou perfeito, não ficou descolado, né? É. Eu quero ver como vai ficar essa pintura, Bruno, porque eu já vi a arte final e essa pintura eu tô curioso pra ver como é que você fez. É, então, eu segui também aquela coisa que você tinha me falado, né, antes, quando eu tava fazendo uma outra pintura, do Wolverine mesmo, lá que a gente fez. Uhum. Aí você falou, testa a cor e tal, né? Pra ver como é que... Tentar fazer uma sombra mais quente, não sei o que, colocar uma luz. Aí eu falei, pô, já que o Roger me falou, eu vou pegar isso, vou testar, né? E outra coisa, pra fazer esse uniforme,
Eu acho que as cores que você fez ficou um contraste muito legal no original, né? Uhum. Eu pensei assim, não vou colocar um branco chapadão direto. Eu vou deixar Sim. um meio azuladinho pra Sim. fazer um contraste com essa capa dele, né? Uhum. E funciona bem também, se você não deixar esse branco extremo, porque às vezes o próprio ambiente que ele tá, né? Às vezes poderia deixar essa roupa totalmente branca um pouco escura, com um pouco mais acinzentada, às vezes puxando um pouco pro azul. Eu acho que funciona muito legal. Às vezes só de você dar um branquinho ali em alguns cantinhos já dá pra entender que é uma roupa branca. Também. Ou, né, uma roupa bem clara, né? E aí se eu tivesse feito, né, igual você fez, ter colocado um background ali e tal, que eu não consegui fazer, o branco talvez daria um destaque maior, né? Do que deixar meio azuladinho e tal. Ah, mas eu gostei, Bruno. Eu acho que funcionou maneiro. Eu também acho, eu não mudaria, né? Mas talvez deixaria um pouquinho mais claro, sabe? Uhum. Sabe aquele azulzinho de que você acabou de lavar a roupa, sabe? A roupa tá tão branquinho, as minhas, né? Parece que tá até meio azuladinha, de tão branquinho que ela tá. E aí, em vez de fazer só ela puro metalzão, eu decidi colocar um ouro meio velho ali na base. O que tá acontecendo aí, cara? Com o seu microfone. Ah, eu bati aqui sem querer. ainda bem que eu tô gravando com 2 camadas agora nesse vídeo. Aprendi, gente. Aí o cabo, eu pensei, que cor que eu vou pintar esse cabo aí, cara? Eu falei, vou manter uma paleta de cores aqui que vai ficar interessante. Eu deixei uma cor quente ali mesmo. Você mesmo que montou? Eu não entendi. A paleta de cores, assim, você foi meio eu segui a sua, mas pouco ali de referência e depois foi... Aí depois eu só dei um contrastezinho maior no vermelho, né? O vermelho seu tava mais apagadinho e tal. Isso, é isso que eu ia falar. No seu estilo, funciona muito bem se você fizer com essas cores contraste, mais saturadas, né? Cor saturado com contraste maior, né? Funciona muito bem. Só que eu não consegui. Eu devia ter testado, né? Porque o dourado que você colocou na tua pintura eu achei mais da hora. Dos detalhes. Ficou muito mais da hora. O meu ficou um amarelão. Normalmente, se você trazer mais pra deixar o dourado mais claro só nos cantinhos e trazer mais quase um laranja, né? Um cobre ali, um tom. É um dourado, mas não é aquele dourado do brilho, né? Sim. Você deixa esse dourado do brilho só onde a luz está refletindo bastante. Aí dá esse aspecto bem legal. Olha, eu gostei da pintura da espada também, hein? Nossa. Você sabe que eu fiquei meio inseguro nessa questão aí? Eu gostei. Nossa. Parece que ela realmente é um bolachão. Mas picolézão chapado. É sobre isso às vezes, né? Às vezes é sobre você carregar uma pilastra, né? De ferro fundido e utilizar, sabe? Causar dor e sofrimento, né? E isso, não é todo mundo que tem esse potencial. Com certeza. E justamente por ele tá usando esse uniforme, não dá pra ver o físico dele, né? Mas eu diria que ele é um... Sabe que eu lembrei agora, cara? Como é que é o nome do carinha do Black Clover lá? O Asta? O Asta. Lembrei dele agora, cara. Ficou com a carinha de Asta mesmo. Ficou mesmo, cara. Eu falei, caramba, cara. Agora que eu puxei na memória aqui, falando... Black Clover, cara, amei demais quando eu comecei a ler o mangá, né? Antes de ver o anime, que o anime fica um pouco triste. O mangá eu não posso falar muita coisa. Eu tentei assistir o anime. Difícil. O anime. Pelo menos as primeiras temporadas, nossa. O anime, ele não sei, cara. Ele grita, hein? Que moleque escandaloso. Então eu não sei como é que eles estragaram o Asta, pelo amor de Deus.
Mas beleza, esse não é o tema de hoje. Mas aí eu fui tentando dar Quem um sabe um dia, volume. né? Eu fui tentando dar um volume aí na roupa sem ter Então, aí, feito, ó, né? pra mim isso aí já ficou perfeito. Perfeito. O que você falou aí do branco, né? É isso aí. É isso que eu imaginaria fazendo. É porque aí a luz ela vem e deixa branquinho, né? Isso, exato. Você ainda fez alguns detalhes ali na calça, funcionou bem pra caramba. E isso daí eu fiquei curioso pra ver como é que ia ficar, Então, ó. aí eu entrei com a luz Essa luz rebatendo, de né? rebatimento. Aí eu entrei com ela desse tom pra ver como é que ia ficar. Uhum. E eu acabei não gostando de ser tão avermelhado e deixei um pouquinho mais claro. Uhum. E aí depois eu. Aí, Aí eu ó. tava testando, né? Uhum. Qual que fica melhor? Aí depois eu cheguei no. Nossa, que legal! Eu tava- Eu comecei a fazer vários testes da sombra, né? Eita, teve uns 2, 3 aí que eu colocaria de wallpaper aqui. Aí Que eu, isso, que massa. aí eu parti naquela ideia que a gente tinha conversado, né? De deixar. Uhum. Eu fui fazendo teste pra ver se chegava no que eu queria. Aí eu cheguei no resultado que eu falei, pô, agora tá maneiro. Nossa, ficou legal demais. Só fui fazer o brilhinho do olho depois. E é isso aí. Depois eu faço só Nossa, uma basezinha pra ele aí. A dica que você me deu de deixar a sombra meio quentezinha assim, sabe? Ou na próxima tentar fazer um mais gelado, não tão mais gelado. É o que eu acho que deu um up aí nessa arte, cara. Essa é a dica dos artistas renomados, que é quando você vai fazer a sua luz com um tom mais frio, faz a sombra num tom mais quente. E vice-versa, né? Se você vai fazer a sua luz num tom quente, faz a luz... A sombra Não, no tom a frio. sombra no... Isso, num tom frio. Funciona perfeitamente. E você viu que ali no final eu ia tentar fazer que nem você fez, você tinha mandado a arte pra mim antes, né? Aham. Aí eu falei, não vai dar tempo. E deixei pra lá. Não fiz um fundinho, não coloquei o nome dele, que você me permitiu nomeá-lo, né? Aham. Agora esse personagem chama Frey. Frey. Tem uma referência por trás, né? Tem uma referência. Não por causa do personagem do Bruno, porque o do Bruno, ele virou um protagonista mó da hora. Né? Mas, olha, ficou top, Bruno. Ficou top. Você também deixou muito doido aí, mano. O meu personagem e tal. Com a gata. Com a gata, aquele... Maluco. Cara de doido. E vamos encerrar o vídeo por hoje. Nessa experiência maneira que nós tivemos aqui. De fazer falar pro outro, ó, faz aí no seu estilo o que eu desenhei. Esse desafio, esse challenge. Esse challenge entre nós dois aqui. E vai ficar pra vocês também. Inscritos aqui, ó. Quem desenha aí, quiser desenhar os personagens e marcar a gente, pode fazer, que nós vamos compartilhar nas nossas redes sociais com todo prazer. Que são criações nossas, né? Sim. De ficar muito contente. E... Roger, como é que faz pra saber o que você anda fazendo ou deixando de fazer? É só me acompanhar lá no Instagram. No Instagram, que direto eu tô lá postando alguma coisinha. Ou sobre... De vez em quando eu posto eu lá treinando, fazendo uma academia. E sempre também, que é o principal, né? Trazendo arte pra caramba. Postando os desenhos. Às vezes eu tô fazendo algum treino, algum sketchzinho, eu posto lá também. Então se você quiser ver, é só seguir. Você postou uns personagens maneiros aí nos últimos... Acho que foi no Stories, né? Sim. Eu tava fazendo umas fanart lá de Steven Universe. Eu achei maneiro. Eu ainda tô fazendo mais algumas. Deu pra postar mais. Faça mais. E tá pegando commission? Claro, só chamar. Aquele de sempre, Seu nome galera. direct. Aquele de sempre lá. Vai no Instagram. Fala, Roger, quanto que faz pra você fazer aí o negócio? E fala com ele. Perfeito. E comigo
Por enquanto, Por favor. commissions não abertas. Eu estou finalizando os trabalhos. E também vou entrar de férias. Então eu vou querer dar uma descansada do meu trabalho. Mas segue lá pra ver o que eu estou fazendo, deixando de fazer. Eu duvido que você não vai rabiscar alguma coisa nesse período. Ah, Duvido. mas você duvida? Não, eu vou Passa 20 dias o Bruno embaixo de uma pedra, dormindo por 28 horas seguidas. Uma semana eu vou tirar pra não fazer nada. Pra só existir e respirar. Eu vou fazer vários nadas. Aí depois é que eu vou pegar alguma coisinha pra terminar aí, porque eu preciso entregar algumas commissions aí que já me pediram. Mas é isso aí. Valeu, Roger. Valeu, Brunão. Até a próxima, pessoal, e tchau! Até. Falou!